Olá pessoal do canal, eu vou criar agora tô fazendo esse tutorial que o pessoal tem pedido bastante sobre materiais do Unreal e como utilizar o material, o que que é um material, por que que o Unreal criou o material, para que a gente possa ter uma ideia mais consistente, né, de como é que a gente usa a questão dos materiais, como é que a gente pode aplicar os materiais, né, usar os materiais em cima de malhas estáticas, ou seja, de static meshes, e como dar uma visão geral da utilização desses materiais e demonstrar um pouquinho como é que funciona, como é que a gente pode deixar a nossa cena mais bacana usando materiais de determinadas formas que talvez não seja a forma que as pessoas imaginam, ou talvez as pessoas não tenham uma visão tão clara da utilização de materiais e por isso o jogo não fique tão bonito ou com uma realidade tão detalhada. Então, assim, falando de material, o que que ele é, né? A gente pode imaginar o material como se fosse uma tinta, né? Que ela é aplicada a um determinado objeto e dessa forma a gente tem a impressão de que aquele objeto em si ele foi pintado de uma determinada maneira para que, né, a gente possa ter uma superfície bastante visual em termos de efeito, tá? Então você pode definir cor, pode definir brilho, pode definir é, aspereza do material, muito mais coisas que a gente vai ver já já nesse tutorial. Então, a princípio eu vou criar um projeto em branco aqui, né, um blank project, que como eu não vou usar nada além da criação de materiais, eu não vou precisar criar nenhum tipo de caractere, né, de personagem, nenhum tipo de objeto diferente, né, dos próprios objetos básicos de cena que a gente vai usar. Então eu vou criar aqui um projeto, sei lá, tut materiais, vou dar um create, o Unreal vai começar a carregar e a gente vai ter, né, uma visão básica do ambiente do Unreal. Ele abriu aqui na minha outra tela, deixa eu trazer para cá. Ok, então a gente tem um nível básico, sem nada, ou seja, o meu content não tem absolutamente nada, porque eu não defini nenhum tipo de conteúdo para minha cena, ou seja, a cena bem básica, que seria, me forçaria a criar todos os tipos de assets para dentro do meu jogo. Mas no nosso caso aqui a gente só vai trabalhar em cima de materiais, então eu vou criar uma pasta simples chamada materiais, materiais. E nessa pasta eu vou abrir aqui e vou criar um novo material, que eu vou chamar aqui de Basic Material, um material básico. E é que eu vou mostrar um pouco do editor. Deixa eu jogar ele para cá. Então o que que é isso aqui, né? Isso aqui é exatamente o resultado final, esse nó que vocês estão vendo aqui é o resultado final do meu material. Ou seja, eu vou fazer input e aqui ele vai ser gerado um algoritmo em cima desse input e esse algoritmo vai pegar todos esses inputs e vai gerar um material final. É assim que funciona. Imagina o seguinte, que eu tenho aqui uma cor básica, né? Vou pegar aqui um vector tree. Constant vector tree. Né? O que é o constant vector tree? Ele é um vetor de 3 dimensões que no final das contas ele vai me gerar uma cor. Porque cada cor é representada por um número. Ou seja, então, se eu quiser, por exemplo, red, simplesmente red, eu posso botar 1 aqui. Né? Se eu quiser simplesmente green, eu posso colocar 1 aqui. E se eu quiser simplesmente blue, eu posso colocar 1 aqui. Que ele vai me dar a cor básica para aquele conjunto RGB. E se eu quiser misturar as cores, é só vir aqui e misturar. Básico. Vou criar um material bem simples para a gente entender qual o conceito de material. Vou criar um material vermelho, né, com esse constant. Opa!
Vou criar um material vermelhão aqui. Botar o red aqui e botar o blue 0 aqui, só pra gente ter garantido que esse negócio vai ser vermelho. Então red, green, blue. Ok? Crio o material vermelho. O que acontece? Quando eu crio esse material, o que ele vai fazer? Eu vou no base color do meu material base aqui, eu vou fazer um input. Quando eu fizer um input, o que vai acontecer? Ele vai dizer o seguinte, olha, o parâmetro de entrada para o meu base color desse material base é 100, ou seja, eu vou pegar os dados que estão vindo dentro desse nó, desse constant tree vector, e vou fazer com que ele seja consumido pelo meu objeto base, pelo meu material base. Okay? Agora imagina se eu precisar de um material que seja com uma superfície que tenha alguma visão um pouco metálica da coisa, ou seja, eu quero, depende de um portão, né? Aí eu venho aqui e crio um constant, que é, ou seja, constant one vector, né? Ou seja, um vetor de uma única variável. Por que eu preciso desse cara aqui? Porque o meu valor de metallic ele vai variar de 0 até 1. Então, como a gente pode ver, não teve nenhum tipo de mudança. Por quê? Porque 0 é que se eu multiplicar o valor metálico por 0, vai sempre dar 0. Então, não vai acontecer nada. Então, se eu precisar mudar o valor para esse cara aqui ficar um pouco mais metalizado, eu venho mudando o valor aqui do vetor. E a gente vai tendo uma mudança na forma de renderização desse objeto. Ou seja, se antes eu tinha um objeto sem metalização nenhuma, ou seja, com 0, quando eu coloco ele com 1, eu tenho um objeto já com aparência metálica. Se eu quiser dar uma aparência de metal polido, certo? Eu tenho que criar um outro vetor desse daqui, de uma dimensão só. Ok? Deu um Ctrl+C, Ctrl+V. E eu venho aqui no Roughness, que é o quê? A aspereza do material. Se eu coloco 1 na aspereza, ou seja, ele é 100% áspero, mas não é isso que a gente quer exatamente o contrário. Eu quero um material que seja 100% polido. Então eu taco 0 aqui e ele vai me dar um material 100% polido. Tá vendo? Tanto é que eu consigo ver inclusive o céu, né? o HDR que tá montando aqui por trás desse céu. Se eu não quiser algo tão polido, porque eu acho que fica um pouco complicado de você colocar um objeto desse em cena, você pode vir trabalhando aqui com menos polidez, né? Sei lá, nem sei se dá para falar assim, mas com objeto menos polido. Ok? Esse é o básico de um objeto metálico. Se eu quiser um objeto que ele emita cor, eu posso inclusive chegar aqui e fazer, colocar emissive color, que ele vai começar a emitir cor. Por que ele ainda não está com uma visão, já mudou, mas por que ele não está com uma luz sendo emitida dele ainda? Porque eu preciso multiplicar esse valor aqui, que está saindo dele, por algum outro valor, por uma constante. Então o que eu faço? Eu venho aqui e coloco um multiply, ou seja, vou multiplicar esse valor que está saindo daqui por um valor constante. E aí o resultado do valor constante, eu começo a trabalhar aqui nesse constant b para verificar para mim qual é a melhor forma de fazer com que esse objeto comece a brilhar. Ok? Aqui em 6 a gente já começa a ver um certo brilho. Então se eu tiver 5 aqui talvez fique melhor. E aí você vai trabalhando da melhor forma possível para você colocar o seu objeto em cena. Ok? Então se por exemplo, vou pegar esse material aqui, né, que está brilhando, vier aqui no meu nível e aplicar ele aqui nessa superfície, se eu chegar aqui, ó, demora um pouquinho, você vai ver que ele tá brilhando. Obviamente que a gente não vai conseguir ver por causa do céu aqui. Eu vou ter que diminuir, vou ter que tirar o light source, ok? Aqui. Então se você olhar aqui, quando você olha e fala assim, pô, mas não está brilhando aqui. Exatamente. Por quê? Porque você tem que trabalhar com esse valor constante aqui. Se você aumentar talvez para 10 ou 8, vou tentar um 8. E eu vier aqui no meu nível,
ele já começa a ter um certo brilho. Se você olhar aqui, ele já está emitindo bastante luz. Se eu quiser mais emissão, eu posso vir aqui e botar 10 e de repente vai emitir mais luz lá no cenário, tá vendo? Bastante iluminação. A gente pode vir aqui, inclusive, vou criar um blueprint só pra gente ter uma ideia. Vou criar um Hector. Dentro desse Hector aqui eu vou criar um cubo, mais fácil. Compilar, salvar. E vou colocar aqui dentro do material básico. Deixa eu selecionar ele aqui. Vou colocar aqui dentro do material básico um vermelho. E vou devolver esse cara aqui. Vou criar um outro material também, só para ficar mais fácil de ver. Vou criar um material branco. Material branco. Então vou vir aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar um Constant Tree Vector. É só apertar 3 e apertar o botão esquerdo do mouse, que ele já traz o objeto pra gente. E vou vir aqui, vou mandar criar um objeto 100% branco. Vou dizer para ele que eu quero ele opaco mesmo, não quero metalizado. E também não quero basicamente nenhum outro tipo de informação aqui. Eu quero um material branco, puramente branco. Ok? Criei o material branco, vou vir aqui no meu nível de novo, vou arrastar ele para cá e vou colocar ele em cima do meu nível. Como ele não emite luz, o que está acontecendo? Você não está vendo nada porque eu tirei todas as lâmpadas que tinham no cenário. Então, se eu vier aqui e adicionar uma lâmpada, cadê? Place Actor. Posso usar um Directional Light e um Point Light. Vou usar um Point Light. E você está vendo que já está branco. Deixa eu dividir a tela aqui, ó, só para eu poder posicionar de forma correta. Botei no centro do meu quadrado. Um foco, aumento aqui. E aí você está vendo agora que a gente tem uma superfície branca, porque está sendo emitido luz sobre a superfície. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu blueprint com o meu cubo e vou colocar no nível. Se você olhar aqui, você vai ver que já está emitindo luz. Tá vendo? Já tem uma emissão de luz. Como eu tenho uma lâmpada branca aqui, ela está emitindo luz sobre essa lâmpada, sobre o cubo vermelho, e está fazendo com que a emissão de fótons vermelhos seja menor. Mas se eu tirar aqui, eu vejo que está emitindo bastante luz do meu material vermelho. Ok? Então, basicamente assim, funciona desta forma. O material vermelho está emitindo luz usando um multiplicador, que no nosso caso aqui está em 10. Essa superfície ela está com metálica, mas está com uma aspereza de 0,33%. Eu poderia novamente zerar a aspereza para a gente ver como fica a superfície. Se eu tirar o Emissive Color aqui, você vai ver que eu tenho novamente o objeto 100% liso, né? Ou seja, 100% polido. E se eu olhar no nível, a gente vai ver que ele sumiu porque eu não tenho mais luz. Se eu voltar a luz aqui, eu vejo que eu tenho uma lâmpada. E essa lâmpada emite luz sobre o nosso cubo, que está aqui. Vou até botar mais para baixo para a gente poder ver melhor. Jogar mais para cá. Você pode ver que ele está 100% polido. Se eu colocar um outro objeto aqui, eu vou criar aqui um outro blueprint. Só que nesse caso eu vou criar um blueprint com uma esfera. Só para diferenciar um pouco. E essa esfera eu vou colocar aqui, esse Basic Material aqui. Cadê? O nosso material branco. Vou colocar na esfera o material branco. Vou compilar. Vou fechar. Eu tenho 2 blueprints agora. Não vou salvar não. Desculpa, aqui. Coloquei a minha bola dentro do cenário, né, minha esfera. E eu consigo ver, pelo reflexo da emissão de luz, eu consigo ver através do cubo lá a minha esfera. Por quê? Porque ele é bastante liso a superfície. Eu ainda posso dar um build aqui para a gente ver como é que vai ficar depois que der o build na luz. Ver se tem alguma diferença. Se olhar, eu consigo ver bastante precisão a minha bola que está aqui dentro.
Obviamente, se aumentar a incidência de luz dentro do cenário, eu começo a ter, né, um ganho na iluminação. O ideal quando você trabalha com luz em um cenário pequeno é que você vem aqui nos modes e coloque cadê o volume aqui, esse Light Mass Importance Volume. O que esse cara faz? Ele, ele gera, né, os fótons, ele faz com que os fótons sejam processados basicamente dentro desse cubo, ou seja, tudo que está fora do cubo ele despreza, ou seja, é mais rápido o processamento na hora que você está trabalhando com grandes cenários. Então eu vou fazer aqui, vou pegar aqui, eu vou colocar no nosso nível de forma correta. Vou pegar de cima agora aqui, ó. Eu vou tentar trabalhar da melhor forma possível. Tá, a gente já tem um cubo, ou seja, a incidência de luz, né, o processamento do Light Mass vai ser todo feito aqui em cima desse cubo. Ou seja, o que está fora daqui ele vai ser desprezado. Vou dar um build novamente. Provavelmente não vai ter mudança, mas é uma coisa boa, interessante de fazer quando você tem níveis grandes, para ele não ficar horas e horas renderizando o negócio e até usar e acabar com a memória do computador, exatamente porque você está dizendo que você quer processar a lâmpada em qualquer lugar, ou seja, em qualquer lugar do seu mapa. Quando você tem um jogo menor, você pode só dizer o seguinte: eu estou usando essa região aqui, essa área. E aqui a gente tem o cubo, a gente tem essa esfera branca e o material que eu acabei de gerar. Aí você pode perguntar, não, mas e se eu quiser um material que tem uma textura? Né? Ao invés de eu usar uma cor base, eu quero usar uma textura diferente, eu quero usar alguma coisa que faça sentido para o meu nível, ao invés de eu usar 100% materiais que são simples, puros, né? Então eu vou dar aqui um exemplo de como fazer um material usando, né, o Photoshop de forma bem simples, tá? A gente vai vir aqui, File New, sempre trabalhar com potência de 2, ou seja, 256, 512, 1024. Eu vou colocar 1024 aqui, como um quadrado de 1024. Ou seja, eu tenho uma potência de 2 nas duas bases, tanto altura quanto largura. Transparente. E o que eu vou fazer nesse material? Né? Eu vou criar um layer aqui. Vou vir aqui e vou criar. Vou vir no Filter Forge e vou criar um material. Vou criar uma textura básica. Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Deixa ele carregar aqui. Carregou. Eu vou pegar aqui, sei lá, um tile map aqui qualquer. Eu vou pegar esse... Não, esse aqui não. Uma pedra dessa aqui. Vamos, sei lá, vou usar esse cara aqui como exemplo. Então eu vou dizer que ele é seamless, ou seja, eu quero que todas as bordas, quando encaixar um quadrado no outro, eu quero que eles pareçam sem costura, né? Seamless, ou seja, que você não consiga visualizar que existe uma quebra nesse material, que é exatamente o que ele está fazendo aqui. Se eu tirar aqui a borda, eu não sei aonde está a quebra, eu consigo ver que são vários materiais, são vários cubos, né, conectados, mas eu não sei onde está, não aparece, né? Só se você diminuir assim, você consegue ver um padrão, mas se você olhar aqui, você não vê um padrão aparente, ou seja, uma quebra no padrão aparente. Você vê que é uma parede que tem vários cracks, né? Que tem várias quebrinhas, mas você não consegue ver que aquilo ali tá mal feito. Então você coloca esse símbolos aqui, você pode até mudar os pixels do tamanho, que ele vai diminuir o tamanho do pixel, vai aumentar, baseado no que você está mexendo. Posso botar aqui 700 mesmo. Até 1024 se eu quiser, mas depende do tamanho do nível. Não? Eu vou criar um solo básico, uma parede básica, aqui, só para a gente ter uma ideia. Então eu vou vir aqui, vou dar um apply. E esse cara vai me criar o que, né? Basicamente, ele vai me criar a primeira textura que eu vou precisar para ter uma realidade razoável. Né? Ele está demorando um pouquinho, mas ele está fazendo.
que eu vou precisar de 3 elementos básicos, né? Como se eu olhasse aqui no Unreal, eu vou criar um material novo, já de cara pra gente ter uma ideia. Se eu vier aqui, vou criar aqui, ó, Material, vou botar esse nome aqui de Matte Texture. Vou ver aqui o que eu vou precisar criar para ter um material razoavelmente realístico, né? Eu vou precisar de um mapa normal, vou precisar talvez de um Ambient Occlusion, não necessariamente, vou precisar de um Base Color, um Specular, um Roughness. Podemos pensar aqui também, dependendo do caso, nesse caso eu não vou criar, mas a gente poderia usar um Tessellation para poder fazer uma subdivisão do nosso mesh usando o próprio material. Mas isso aí vai ficar para um tutorial mais avançado, porque é um pouco mais complexo, tem que criar eu tenho que explicar exatamente quais tipos de tessellation que a gente vai usar e tal. Dá um pouco mais de trabalho e seria ideal a gente criar um tutorial um pouco mais avançado e um pouco à parte. Então cadê? Já fez? Está fazendo. O Filter Forge demora um pouquinho mesmo. Mas a ideia do Filter Forge é só simplesmente gerar a gente gerar a textura para poder aplicar lá. Então por isso que eu não estou nem me preocupando em falar sobre ele, porque você pode usar qualquer tipo de programa que gere textura. Então a gente tem que pensar aqui, vamos usar o Base Color, vamos usar um Metallic. Pode ser que a gente use uma constante metálica para poder fazer com que a superfície fique com cara de metal. Vamos ver se vai ser necessário. Mas o mais importante para esse tipo de material que a gente vai criar é o normal, esse normal aqui, que ele é que vai dar a impressão de profundidade. Então tá lá, a gente tem um material criado, a gente já tem a textura criada. Eu vou salvar essa textura, vou salvar aqui no meu desktop e vou botar isso aqui como Base Color. Salva com PSD mesmo. Ok. Vou vir nesse cara aqui, vou dar um salvar como. Eu vou salvar ele como normal. Normal color. Vou botar aqui. Ok. Vou vir aqui de novo no Filter Forge. Deixa ele carregar. Já tenho o meu mapa aberto aqui, do jeito que eu queria. Vou vir aqui, Render Map. Vou mandar ele mapear para o mapa normal. Eu vou dar um Apply. Ele vai gerar um mapa normal para mim. Enquanto isso eu vou criar uma pasta aqui no Unreal chamada Textures. New folder. Essa pasta Texture eu vou importar esse Base Color. Salvar ele. Não quero salvar o jogo, quero salvar só o Base Color. Se eu abrir aqui, eu vou ver que ele é um mapa, né, 1024 por 1024, exatamente o que eu preciso. Power of 2, eu posso colocar ou não. Word, isso aqui vai realmente, o grupo de textura vai ser aplicado dentro do meu mundo. From Texture Group, ok, porque não é normal. Basicamente eu não preciso fazer nada aqui, porque é uma textura comum. O que eu vou fazer eu vou selecionar essa textura, né, que eu acabei de criar. Vou vir aqui com o botão direito, o botão esquerdo, e eu vou apertar M. Desculpa, eu vou apertar T, de Texture. Quando eu apertar T, automaticamente, como ele está selecionado a textura, ele vai gerar um nó de textura aplicando a textura que eu tinha selecionado antes. Então, no meu Base Color aqui, ou seja, no meu RGB, no canal que sai os três canais juntos, eu posso colocar ele direto no Base Color aqui. O que vai acontecer é que ele vai aplicar o meu RGB aqui. Ou seja, vai aplicar a minha textura passando direto para o canal do Base Color. Ok? Vou botar um plane para a gente ter uma ideia.
Chegar um pouquinho mais perto aqui. Estamos aqui, ok, tem um material. Só que esse material não tem nada de realista, né? Se você olhar, ele é esquisito até. Não parece, ele parece estar flat, parece um papel de parede esquisito. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai, vou salvar o normal color, ok? Vou fechar ele aqui. E eu vou criar um outro material, uma outra textura. Vou importar aqui, import, normal color. Vou salvar você também. Aqui eu vou entrar aqui e vou dizer para ele que ele é um mapa normal, se não tiver. Já está aqui, ó, World Normal Map. E aqui, ó, Normal Map, já veio, ele já trouxe para mim que é um mapa normal, ele já identificou, o Unreal já identificou que isso aqui não é uma textura simples, é uma textura normal. E já importou do formato correto. Eu venho aqui, fecho, faço a mesma coisa, seleciono ele, venho aqui, aperto T, ele vai me gerar uma outra textura com os 3 canais. Só que eu vou usar ele aqui no normal. Quando eu fizer isso, já vai me dar uma outra cara. Tá vendo que eu já tenho uma visão de que o objeto ele é 3D, mesmo não sendo. Se eu tiro aqui, ó, parece que fica flat. Se eu coloco aqui novamente, ele já me dá uma diferença. Eu posso voltar lá, né? Abrir novamente aqui o Open Recent, normal, e verificar quais são os outros tipos de filtro que eu posso usar para me ajudar a ficar mais realista. Então eu venho aqui, eu tenho aqui um especular, metallic, roughness e emissive color. Eu venho aqui, se eu tenho aqui, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho especular, metallic, ambient occlusion, reflective occlusion map e um alpha map. O que eu tenho aqui igual, né? Que eu posso usar lá? Eu tenho o ambient occlusion, posso usar. Eu tenho o metallic, que eu posso usar. Então eu vou gerar um mapa metálico. Mas antes de eu gerar aqui, eu fecho. Porque eu tenho que criar um novo arquivo. Posso. Então eu dou um salvar como. Venho aqui e digo que ele vai ser um metallic. Metal, tá bom. Salvo esse cara com metallic. Ok. Venho novamente no Filter Forge. E vou mandar ele gerar um mapa metálico para essa textura que eu estou trabalhando. Então eu venho aqui, filtro, metallic map. No caso aqui, como eu não estou usando nada metálico, é branco, mas eu vou ter que gerar ele. Simplesmente poderia, no lugar desse cara, colocar uma constante. Mas só para a gente aprender direitinho, eu vou colocar esse metal color lá. Vou vir aqui. Vou importar novamente. Vou importar aqui, ó, import metal color. Esse cara não tem diferença, é uma textura comum. Tanto é que ele vai aparecer aqui, ó, Word, Default. Não tem Power of Two, quer dizer, tem Power of Two, mas não vou aplicar. Vou selecionar esse cara aqui de novo, vou apertar T e vou pressionar o botão esquerdo do mouse e vou colocar ele em Metallic. Ó, já deu uma outra cara também, tá vendo? Se eu olhar, já tem uma outra aparência. Vamos continuar. Eu tenho um especular aqui. Eu tenho um especular lá. Então eu venho aqui. File, Save As. Vou criar Spec Color. Vou dar um Save. Vou vir aqui no Filter Forge novamente. Vou mandar ele gerar um mapa especular dessa minha textura. Eu tenho aqui Tools, Filter, Render. Tenho aqui, ó, Specular Exponential Strength Map. Eu quero de força. Então já consigo ver que eu tenho um mapa que vai ser usado também. Ok, Apply. Deixa o Filter Forge gerar o mapa. Vou salvar, vou importar. Salvei. Deixa eu fechar aqui, aproveitar. Vou importar aqui para dentro. Spec Color. Vou verificar se eu tenho alguma coisa de especular aqui. Não, tu vai como normal mesmo, default, tem aqui Displacement Map, Grayscale, Normal Map. Ok, eu poderia até usar o Displacement, tá? Mas eu vou deixar como default. Salvo o mapa.
seleciono ele, especular, venho aqui, T, botão esquerdo, e aí eu vou vir aqui no especular e vou colocar ele. Ok? Pode ver que já dá uma boa diferenciada. E por último, eu tenho o Ambient Occlusion, né? Esse Roughness eu poderia usar na mão, eu poderia colocar aqui um Constant One Vector e usar, ó. Pode ver que como eu disse para ele assim, que não tem nada de aspereza, ou seja, que ele é 100% polido, pode ver que parece até uma mina de ouro, sei lá que porra é essa, uma mina de diamante, alguma coisa que você possa criar no seu nível. Conforme eu vou aumentando o nível de aspereza, vai diminuindo a quantidade de brilho daquele material. Então, sei lá, se eu posso botar aqui 0.3, ele já vai ter uma quantidade de aspereza baixa, mas já não te dá aquela ideia de que parece que tem, sei lá, um brilhante ali na parede. Ok? Vou colocar um Ambient Occlusion aqui só pra gente ver. Pegar o spec mesmo e vou salvar ele como AO aqui. Ambient Occlusion. AO Color. Vou salvar. Vou vir aqui no View. Desculpa, no Filter. Filter For. Pá. E vou mandar gerar o Ambient Occlusion também. E esse vai ser a última textura que a gente vai criar. Então eu tenho aqui, ó, Ambient Occlusion Map. Gerou o meu Ambient Occlusion, ok? Vou dar um save, mandar ele gerar aqui o AO. E vou aplicar esse AO lá no meu material também. Pessoal, tá muito grande o vídeo, eu acho que eu vou parar. Eu vou terminar por aqui e vou criar um outro vídeo mais avançado sobre materiais. Eu acho que para entendimento básico, eu acho que já tá legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês precisem, queiram entender, é só me chamar no canal, mandar mensagem, mandar e-mail, entrar no unrealbrasil.com.br. Fiquem à vontade para trocar, né, conhecimento, trocar informações. A gente está sempre aberto a troca de informações, até porque, né, eu acho que a forma como a gente tem de aprender é trocando realmente informações e trocando conhecimento e trocando até mesmo experiências que a gente vai tendo durante o caminho, né, do desenvolvimento de jogos. Talvez no próximo tutorial, no próximo vídeo, eu faça um HUD, né, um Heads Up Display, para que a gente possa demonstrar como usar, né, como usar o front-end do Unreal, além mesmo do próprio jogo, como é que a gente faz um HUD bonitinho, um HUD, né, pelo menos funcional. Tá? Eu acho que esse é um bom ponto. Vamos terminar aqui. Deixa ele só terminar, ok? Então aqui, gerei um Ambient Occlusion, salvei, vou fechar. Eu vou importar ele aqui para minha pasta. AO, cadê? AO. Ambient Occlusion, vou ver se ele tem alguma coisa de Ambient Occlusion aqui para mim. Não, poderia botar também o Displacement Map, mas deixa ele como default mesmo. Vou vir aqui, vou salvar. Fechei. Estou com ele selecionado, venho aqui. O Ambient Occlusion está aqui embaixo, aperto o T e aperto o botão esquerdo. Venho aqui, coloco ele no meu Ambient Occlusion. Ou seja, já tem um material bastante detalhado. É bastante complexo, inclusive. Óbvio que, por exemplo, eu poderia aqui... Vou dar uma ideia, né? Eu poderia aqui no Texture Sample do especular, poderia chegar aqui e colocar um multiply de A por um B e fazer com que esse cara saia aqui. E aí aqui eu poderia trabalhar com valores multiplicados da saída do meu material original. Ou seja, eu poderia multiplicar a saída para que de repente faça mais sentido ou tenha mais influência sobre o objeto, por exemplo, né? Ou por exemplo aqui, ó, de repente se eu quiser, vou voltar aqui. Eu vou tirar esse cara daqui.
Imagina da seguinte forma: ah, eu não quero meu material dessa cor, mas eu também não tenho o material original. Como é que eu faço para de repente mudar a cor do material? Eu posso colocar um constant tree vector aqui, mudando a cor, botar um multiply aqui e multiplicar esse cara aqui por uma cor, né? Eu vou deixar preto por enquanto, só para a gente ter uma ideia. Multiplicar, ficou preto, né? Eu multipliquei por preto. Mas tá vendo? Eu posso alterar a cor aqui. Eu posso botar um verde. Então meu material vai ficando da cor em que eu estou colocando a multiplicação da minha textura original com uma cor específica. Ou seja, ele vai multiplicar, né, os pixels desse material pelos pixels verdes que eu acabei de colocar. Ou seja, pelo pixel desse tree vector aqui. E vai me dar esse material. Se eu colocar branco, não, vou botar 0, 0, não, 0, 0 não, 1, 1 e 1, ele vai me dar o material original. Porque vai multiplicar por 1, então 1 é o material original. Mas se eu multiplicar por qualquer coisa diferente disso, ele vai me dar um material da cor que eu estou criando, multiplicado pela cor do material aqui. Da textura aqui, ou seja, textura com textura. Eu estou falando material, mas está errado. É textura com textura. E eu tenho, no final das contas, eu tenho esse tipo de material. Obviamente que eu estou falando de material de superfície. Então, eu poderia ter um material translúcido também, ou um material com determinados tipos de máscara, né? Que eu queria falar. Tipo, eu posso ter esse material aqui com uma máscara em cima dele. De repente eu poderia adicionar, ao invés de fazer um multiply, eu poderia dar um add de um outro vetor qualquer, jogar em cima dele e de repente fazer um decalque aqui, usando dois materiais, né? Duas texturas. Vocês meio de falar material, mas é textura. Então eu poderia ter essa textura aqui, mais uma outra textura, e aplicar em cima dessa textura, onde, por exemplo, de repente, uma caveira aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vou tentar achar aqui uma imagem, para a gente ver como é que vai ficar. Caveira, PNG. Eu viro imagem aqui. Sort to, colo, botar com background transparente. Então, sei lá, isso aqui, ver se está transparente. Tá. Deixa eu só ver se... Acho que essa aqui tá com... Não, muito ruim. Vou pegar essa aqui, de repente essa aqui tá boa. Não me parece que tá com background transparente, não. Tá, essa aqui, ó. Vou tentar salvar aqui no background no desktop. Um PNG, eu vou salvar aqui no desktop. Então, vou botar só um nome aqui diferente. Caveira Dark. PNG. Tá no meu desktop, eu vou agora importar essa caveira pra cá mesmo. Import. Pode ver que ela não é Power of Two, ou seja, ela está misturada os tipos, mas só pra gente ter uma ideia de como é que vai ficar. Vou botar o Word mesmo. E vou importar essa textura para dentro do meu material. Então vou botar aqui. Tá aqui. Então ao invés de eu botar um multiply, eu vou dar um add. Vem você. Com você. No base color. Então aqui, ó. Você vê, olhar aqui. Você vai ver que tem uma caveira aqui por trás. Posso fazer ao contrário. Ok? Essa é uma forma muito simples de fazer um decalque. Obviamente, como eu estou usando um monte de mapa aqui, não ficou tão claro. De repente, aqui no material mais simples, pega aqui. Cadê? Caveira. Textura. Ok? Vou experimentar com multiply só pra gente ter uma ideia. Ó. Tá vendo? Ficou a caveira lá.
De repente até aqui com o Multiply, acho que eu fiz foi besteira. Isso aí. E aí vocês fazem, pô, mas tá preta essa caveira, né? Tá horrível. Eu posso vir aqui, dar um outro Multiply desse cara aqui com a caveira. E o resultado disso vir pra cá. Ou seja, eu posso dar um add, né, do meu material com a textura da caveira. Eu pego aqui uma textura simples. Obviamente que esse vermelho, esse rosa aqui, salmão, sei lá que porra é essa, não ficou muito bom. Eu vou tentar esconder, eu vou tentar escurecer um pouco mais. Ou de repente botar um azul. Tá vendo? Eu preencho o meu objeto com o somatório, né, de uma cor. Ou seja, o que eu fiz? Eu peguei como isso aqui é um PNG, isso aí é todo preto, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar o azul pela parte preta e vai me retornar isso aqui. Isso aqui eu vou imprimir em cima disso dando um multiply. E o multiply vai ser o meu resultado aqui no material. De repente fica até mais bonito, sei lá, um branco. Não fica não. E assim vai testando. A ideia é que, assim, o básico a gente vai mostrando aqui. Assim, obviamente, como é um processo de criação, um processo de arte, a gente tem que ir fazendo e testando o que se adequa melhor a cada tipo de jogo, cada tipo de material e tal. Basicamente isso. Então eu vou tentar aplicar esse material aqui. Vou pegar mais escuro aqui, ó. Tá. E vou tentar aplicar o material aqui, nesse material, nesse cubo. Vou aqui Matte Text. Vou aplicar aqui no meu cubo. Ah, perdão, eu tenho que editar o blueprint aqui. Esse aqui. Então agora eu tenho meu cubo já com o material. Poderia aplicar no chão aqui. Esse chão que eu posso aplicar direto. E aqui no meu cubo eu posso devolver aquele material vermelho, só para a gente ter uma ideia da diferença de um para o outro. Cadê o cubo? Cadê o cubo? Tá aqui, porque a iluminação tá baixa. Posso subir aqui. E você vai ver que o material o material do cubo ele é tão polido que eu consigo ver, inclusive, o reflexo do chão através dele. A esfera está com material branco. Apesar de parecer emissivo de longe, na verdade isso é a câmera que está fazendo com que apareça a emissão de luz. Então tá aqui, ó. Basicamente eu tenho esse material. No chão eu tenho as caveiras aqui que não dá para perceber direito, mas está aplicada nela. Poderia botar aqui também. Aqui eu não consigo, eu tenho que entrar aqui, ó, e aplicar nele. Eu venho aqui no meu material vermelho e aplico aqui no carinha. Então eu tenho lá uma bola exatamente com o mesmo material do cubo. Posso duplicar o ponto de luz. Colocar um pra cá. Um pra cá. Colocar um outro pra cá assim. E colocar um outro pra cá, só pra gente ter uma ideia de como é que poderia ficar o nosso nível tendo mais luz, mais iluminação. Você pode ver que os 4 pontos de luz estão aqui, ó, sendo emitidos em cima dessa esfera. Ok, então é isso, pessoal. Esse é um tutorial básico de como usar materiais no Unreal. Tentei explicar um pouco de textura, um pouco de
de como fazer um material básico, um material mais metalizado, um material menos metalizado, usando, né, a questão das texturas, usando aqui a nossa caveira. Deixa eu dar uma olhada só no negócio aqui. Você tá vendo aqui como é muito metálico, não dá pra ver, mas a caveira tá aqui. Como o nível ele é preto, o fundo ele é preto, deixa eu tentar colocar um skybox aqui, só pra gente ter uma ideia. Vou botar esse Sky Sphere aqui. Se olhar, ó, a caveira tá aqui. É porque tem pouca emissão de luz, não dá pra ver direito. Mas tá lá. Tentando melhorar aqui a luz. Posso fazer aqui, pegar um ponto de luz e botar na frente. Então é isso, pessoal. Ficou muito longo esse tutorial. Acho que vou tentar criar coisas mais pontuais e menos densas, tá? Porque eu acho que ficou muito grande, mas a ideia era fazer um overview mesmo de como fazer o material, de como a gente aplicar as texturas, os diferentes tipos de textura de uma forma prática. Então acho que exatamente por ter sido de uma forma um pouco mais prática, a gente teve que, né, dar exemplos, senão não adianta nada ficar falando e não demonstrar o que eu estou fazendo. Assim fica mais fácil da gente ver. Se eu quiser voltar, por exemplo, o material aqui para o estado sem essa texturização toda, apago aqui, detono o multiplicador, faço isso, dou um apply, salvo e volto lá para o meu nível. Então eu tenho o material como a gente tinha construído lá no Filter Forge, junto com o Photoshop. Ok, deixa ele só dar um build na luz, na iluminação. E tá aí. Pode ver que tem inclusive a parte de iluminação direitinho. Ó. Sol lá. Reflexão da luz. A luz está batendo aqui, está refletindo na câmera como se fosse uma lente, né? Esse lens flare aqui rodando. E é isso, pessoal. Obrigado. Espero que tenham gostado. Eu sei que ficou lento, ficou grande, mas vamos tentar diminuir o tamanho desses vídeos para poder a gente ser focado. Apesar de ser, né, os assuntos do Unreal serem complexos e serem bastante extensos, eu vou tentar diminuir o tamanho para a gente poder ganhar mais em agilidade e menos em falação. Ok, obrigado e até a próxima.